Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O aviso final antes da libertação. Você já percebeu que mesmo antes de grandes mudanças, Deus muitas vezes envia avisos claros. Deus sempre prepara o caminho antes de cumprir seus grandes propósitos. Eu sou Sandra Reis, estou em Belo Horizonte e esse é o nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Eu te convido a ler a palavra comigo. Hoje vamos ler Êxodo capítulo 11, que aqui está o fechamento, o momento final dessa saga em que Moisés apresenta a Faraó os milagres da parte de Deus. E esse daqui é o lugar de Deus trazer o fechamento, já que você não me ouviu em nenhuma das outras vezes, dessa vez você vai me ouvir. Vamos à nossa leitura? Então disse o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens quanto às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata, de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Então entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam, você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não dará ouvido a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. O capítulo 11 é Deus avisando a última e mais importante praga que viria sobre o Egito. Deus fala a Moisés que mais um sinal aconteceria antes que Faraó finalmente permitisse a saída do povo. E o que acontece é, Deus avisa sempre que algo vai acontecer. E ele continua nos avisando. Ele revela que viria uma praga que atingiria todos os primogênitos, desde Faraó até os animais, e esta seria a última demonstração do seu poder antes de o povo ser liberto. Deus orienta os israelitas ao mesmo tempo para pedirem objetos, ouro. Curiosamente, o texto mostra que o próprio povo egípcio já via Moisés com respeito e reconhecia que algo diferente estava acontecendo ali. Deus deixa claro que faria diferença e o povo de Israel, mostrando mais uma vez seu cuidado e proteção. E ele continua nos protegendo, ele continua nos trazendo segurança, porque a mensagem central desse capítulo é mostrar que Deus estava prestes a realizar a libertação definitiva, mostrando que o seu plano não pode ser impedido. E no dia de hoje não é diferente. Deus continua nos auxiliando, nos trazendo proteção.
Deus nos ensina que Ele trabalha com o processo e que muitas vezes grandes mudanças vêm após um período de muito confronto, desafio e preparação. Na minha vida prática, isso pode acontecer quando eu passo por fases difíceis antes de fazer uma transição para uma nova etapa. Deus nos prepara antes das grandes transformações. E nós precisamos confiar no tempo de Deus, mesmo quando o caminho parece muito longo. Que eu tiro de sabedoria para a minha vida diária é que Deus sempre cumpre aquilo que promete. E Ele vai cumprir o que Ele prometeu a mim e a você. Momentos difíceis podem acontecer na minha vida e na sua, para me trazer e para te trazer grandes mudanças. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, Ele continua sendo fiel. O processo que ele traz para a minha vida é uma preparação para eu fazer uma transição, para eu sair de um lugar para outro lugar. No caso do povo de Israel, era para a libertação. Talvez o processo na minha vida seja para muitas coisas e muitos aprendizados, como também para a sua. Você consegue confiar em Deus, confiar que Ele está preparando algo novo para você, mesmo que ainda você não consiga ver nenhum resultado. Quando Deus está prestes a agir, até aquilo que parecia impossível começa a se transformar. E aí eu vou chegar onde Deus deseja que eu chegue. Que Deus possa te abençoar todos os dias, te guardar, te proteger, te trazer sempre aprendizados e que você possa aplicá-lo na sua vida. Que Ele abençoe sua casa, a sua família, em todas as áreas. E até nossa próxima leitura da Palavra de Deus.